Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quinto ano no Colégio Emaús. Olá, quinto ano, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, chegamos na nossa 14ª videoaula. Vamos fazer a correção aí dos exercícios que foi disponibilizado para vocês nas últimas videoaulas, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham feito. Então, bora fazer a correção da experiência aí dos exercícios, tá? Essa videoaula vai ser bem curtinha, bem breve, mas não menos importante, tá? Bom, então estamos lá na página 64, já deixe seus materiais separados aí, seu livro, tá? Para a gente ler e discutir aí os resultados. Como percebemos o som? Bom, a gente já falou bastante aí do som nas últimas aulas, tá? Agora a gente vai investigar. Para essa investigação, você vai trabalhar em grupo, e cada grupo para montar. Bom, infelizmente, pessoal, a gente não tem condições de trabalhar em grupo esse ano, né? Mas não deixe de ilustrar as suas experiências, bate uma foto, tira uma foto aí bem legal e envia para a gente. O que a gente vai precisar? Uma lata grande, pode ser lata de tinta, uma lata aí, né? Uma lata grande, um tecido plástico, um plástico de supermercado, pode ser aquela sacola meio de supermercado, um elástico forte, uma assadeira de bolo. Aqui, pessoal, não precisa nem necessariamente ser uma assadeira de bolo. Pode ser qualquer panela que vocês tiverem aí na sua casa, tá? Pede para sua mãe que seja de alumínio ou metal. Ah, de metal ela é mais pesada. Qualquer material que vocês tiverem aí de alumínio. Uma colher de madeira e um pouquinho de açúcar. Aqui pode ser arroz também, pode ser sal, mas só um pouquinho, tá, pessoal? Né? Não é um tanto lá, não. É como está ilustrado aqui na imagem, beleza? Importante falar que se você colocou arroz, pode ser que não dê tão certo, porque o arroz ele é um pouquinho maior. Por isso está te pedindo açúcar, tá? Se tiver açúcar na sua casa, ótimo, tá? Dá certinho. Então, primeiro aí, pegou a lata, né? Destampar, então você vai tirar a parte superior da lata, se ela tiver já sem a tampa, melhor ainda. E você vai colocar o plástico sobre ela, tá? E vedar aquele plástico, esticar ele bem esticado e dar aquela vedada, tudo bem? Bom, como tá aqui não tá dando para ver direito, mas aqui, ó, parece que isso aqui é o durex que eles colocaram. Pode colocar durex também, fita crepe, tá? O importante é que o plástico ele esteja bastante esticado aqui na região superior aqui na lata. Prenda o plástico, né, com elástico em volta da lata. Então pegou aquela sacolinha de supermercado mesmo, cortou ela, abriu ela, colocou ali em cima e ó, vedou, tá? Ela não pode ficar solta, ela tem que ficar esticada, viu? Tem que ficar bem esticada. Colocar um pouquinho do material sobre ela, né? Se for o açúcar, tudo bem, tá? Colocou lá sobre o plástico aqui. Aí o que você vai fazer? Pegou a assadeira ou a panela que você está utilizando e dá uns batuques nela. Dá uns barulhos nela. Sem fazer barulho demais, senão sua mãe vai endoidar o cabeção. Dá uns batuques lá. Mágica? Não, é ciência. Então, o que você observou ao bater na assadeira com a colher? Turma, dois fatores que podem determinar aí a sua experiência não ter dado certo. Um, seu plástico não está totalmente nivelado, não está totalmente esticado, tá? Outra, a quantidade de material que você colocou, açúcar, foi muito pouco, tá? Assim, não é um pacote inteiro de açúcar, mas você colocou só um pinguinho de nada,
não vai ter condições. Então coloca aí, pega uma colher de chá, pode ser? Pega aquela colher assim que a gente usa, pega um pouquinho assim, tira uma partezinha superior, né? Joga, descarta um pouquinho e coloca lá. Isso já é o suficiente, tá? Se deu certo, parabéns. Mas se não está dando certo, volte e repare novamente no plástico, tá? E às vezes também um outro fator é a proximidade da panela que você está batendo. Às vezes você está batendo muito longe, se você aproximar, pode ser que tenha um resultado positivo. O que você observou então? Para aqueles que observaram, que deram certo, né? É, olha só, os grãos de açúcar se movimentam em diferentes direções. Magia? Não. Ondas sonoras, energia sonora, tá bom? A partir da hora que é, vocês estão batendo ali, ó, dois materiais, né? Eles criam uma energia sonora que vai se propagar pelo ar, tá? Uma onda sonora que se propaga pelo ar e está indo em direção aonde? Ao açúcar. Como o açúcar é muito fino, né, muito leve, está por cima de uma superfície ainda bastante leve, podemos ver ele balançando, tá bom? Então isso daí é propagação de energia. Qual tipo? Sonora, o som, propagação do som, tá? O que faz o açúcar movimentar-se sobre o tambor? Então, olha só, ao bater com a colher na assadeira, o metal continua vibrando por uma fração de segundos. Ao vibrar, o ar volta e vibra também. Essas pequenas vibrações do ar, ondas sonoras, rapidamente se espalham em todas as direções. Então, foi o que a gente acabou de falar. A propagação da energia sonora, do som, vai fazer com que o ar se movimente, tá? Pessoal, não é magia, tá? É ciência. Muita gente fala assim, nossa, que coisa. Mas é de fato, quando a emissão de um som, de uma energia sonora, ela é criada, ela se propaga. Por isso que, por exemplo, você está dentro do seu quarto, tá? Aí você fecha seu quarto. Você fecha seu quarto todinho, tá? Você fecha sua porta e você está cercado de parede, tá? Aí você fala num tom baixo assim. Você chama alguém da sua casa. Você fala, ô pai, ô mãe. Ele não vai te escutar. Não vai te escutar. Por quê? Você emitiu uma onda sonora, ou seja, sua voz emitiu um som. Só que ela foi até a parede e voltou. Seu pai e sua mãe estão em outro cômodo, tá? Olha só, você estava dentro do seu quarto, totalmente fechado. Você fala num tom baixo. Ô pai, ô mãe, né? Eles não te escutam, porque o seu ambiente está totalmente fechado, tá? Agora, se a porta estivesse aberta, mesmo em um tom baixo, se ele estivesse por perto, ele poderia é, te escutar. Mas, Renan, e se eu gritar? Bom, eu não te aconselho fazer isso, porque senão o povo vai achar que você está doido, tá? Mas por que acontece em um grito, tá? Em um volume muito maior, né? Você vai emitir tanta onda, que por mais que sua porta esteja fechada, ainda há brechas nela, tá? Ainda há pequenas aberturas nela que, se por acaso você fosse fazer um grito, né? Ela poderia passar, tá? Então, na janela, né? É mesmo. Então, quando você grita, né? Você gera, você, a construção da onda é muito mais intensa, tá? Por isso que as pessoas conseguem te escutar, tá? Agora, se você fala num tom normal e em um ambiente fechado, né, a onda vai ser emitida, como o ambiente está fechado, ela não consegue passar
para os outros, como se as outras pessoas não conseguem te escutar. Interessante, não é mesmo? Pois é. Então, o que que faz o açúcar movimentar sobre o tambor? Justamente é esse tipo de energia, tá? Então não se esqueça, a partir de hoje você vai falar energia sonora, onda sonora. Porque você sabe que som é um tipo de energia, tá? Ele vai ser emitido no ar e é repassado aí, ó, né? Em intensidades diferentes. Estamos falando das ondas sonoras, energia sonora. Então, pessoal, uma outra experiência que dá para a gente perceber isso também, é lógico que eu também não estou indicando você fazer isso na sua casa, tá? Não façam isso daí, tá? Mas percebam, quando vocês estiverem numa festa, num ambiente que tem música alta, existem esses sons, essas caixas de som, né, que têm a capacidade de tocar música alta. Então, quando ele está ligado, essa caixa aqui, ela começa a tremer. Por quê? Energia, tá? Energia sonora. Ela está numa amplitude tão alta, ela está num volume. Um volume tão alto que ela começa a tremer, tá? Começa a emitir aquelas ondas, né? Tanto que você consegue escutar a música de longe, beleza? Aqueles vizinhos seu chato lá, você não gosta porque está escutando música alta no final de semana, né? Por que você está escutando? Porque o volume está muito alto e está emitindo ondas sonoras extremamente intensas, tá? E a caixa começa a tremer, pessoal, tá? Dá pra gente perceber aí essa emissão de som. Bom, página 68, né? Te pergunta, o que é o eco? O que a gente já discutiu nas últimas videoaulas, né? Em que situações normalmente ouvimos o eco, tá? Aí conta a historinha lá do Daniel. Outro dia foi no Mineirão assistir um jogo de futebol do seu time preferido. Ele usou o rádio celular para ouvir a narração do jogo. Ao acontecer o primeiro gol, ele ouviu o rádio. Ouviu no rádio. Gol, 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 gol. Então, respondendo, né? O que que é o eco, pessoal? É justamente a propagação dessa onda sonora, tá? Em um ambiente aberto, dá pra gente perceber com muito mais clareza, porque no seu quarto, dependendo do seu quarto, você tem o quê? Uns 2 metros de largura, de comprimento, né? Então você não tem espaço suficiente para a onda propagar, tá? Ir e voltar. Para a formação do eco, que é um tipo de onda, tá? Sonora, precisa de espaço. Lembram como os golfinhos e as baleias se comunicam? Ecolocalização, lembram que é isso? Então se você não lembra, se você não anotou aí, né? Anotem agora, que isso é uma curiosidade muito interessante, tá? Vocês vão estudar isso futuramente. Anota aí, ó. Ecolocalização, tá? Ondas sonoras. E voltem lá na última videoaula e entendam e lembrem desse processo. Sonar, tá? Lembra daquele, como que o submarino ele consegue, como que eles conseguem dirigir, né? Não sei se eu posso falar dirigir, mas como que eles conseguem aí movimentar um submarino debaixo da água? Através das ondas, é o mesmo princípio de ondas sonoras, tá? Então o eco é nada mais nada menos do que propagação, tá? Só que um ambiente aberto, essa onda pode bater em um determinado local, ela volta, é a onda voltando que você está escutando, tá? É o som que você produziu uns tempos depois, beleza? Então, olha só, repetição de um som em que se dá pela reflexão da onda sonora por uma superfície ou um objeto. Então, o que é o eco? Repetição pela reflexão, ou seja,
Ele foi, olha aqui, essa ilustração, ele foi e voltou, tá? Propagação, ou seja, o som se propagou e depois ele volta, né? E a gente consegue aí ouvir novamente essa repetição do que foi dito. Lembrando que em ambientes abertos, né, a, as chances de ocorrer o eco é muito maior, porque tem onde ele se propagar, precisa de espaço, beleza? Por exemplo, aí no seu quarto agora, bom, eu não aconselho você gritar, né, mas muito provavelmente não vai acontecer. Mas aqui, nessa ilustração aqui, nessa foto, há grandes chances de acontecer. Aí respondendo as questões, foram feitos muitos gols ou apenas um? Bom, por mais que o gritou gol contínuo, foi apenas um, tá? Que recurso o locutor da rádio usou para chamar a atenção do gol? Então, o locutor deu a ideia de um eco a narrar o gol, né? Geralmente os narradores, né, os locutores de rádio utilizam dessa estratégia para dar mais ênfase ao gol, tá? O gol é um momento épico do futebol, né? Então eles dão mais ênfase para este momento, falando, se repetindo, gol, 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 né? Em que situações o eco normalmente acontece? Quando o som, ao se propagar, encontra um obstáculo, ao incidir neste obstáculo, sofre uma reflexão e volta para a fonte, que pode ser uma pessoa que bateu palma ou um grito de gol, por exemplo, ou qualquer tipo de som, tá? Então, olha aí, ó, o sonar. Lembram? Aparelho que capta o som e é emitido quando ele retorna, usado para calcular a distância do objeto encontrado. É muito utilizado aí nos submarinos, para eles se orientarem aí debaixo da água. Bom, pessoal, finalizamos a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, juntos no caminho certo.